Quando a água fervente bateu na minha pele, doeu menos do que ouvir meu pai dizer que eu merecia aquilo. A queimadura ainda pulsava no meu braço direito quando me sentei no carro, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O motor ligou no terceiro giro da chave, como sempre fazia quando eu estava nervosa demais para ter delicadeza com as coisas. As luzes da casa do meu pai ainda estavam acesas na minha visão pelo retrovisor, mas eu não conseguia olhar para trás. Não desta vez. Meu nome é Alessandra, tenho 28 anos, e por muito tempo eu tentei acreditar que amor podia ser conquistado com esforço. Cresci ouvindo que eu era sensível demais, que exagerava, que precisava agradecer por tudo o que meu pai, Eduardo, fazia por mim. Na verdade, ele nunca fez nada além do mínimo. E ainda assim me cobrava como se eu fosse um peso que ele carregava por obrigação. Quando minha mãe morreu, eu tinha apenas 12 anos. Eduardo se casou novamente 2 anos depois com Carmen, uma mulher que trouxe consigo Lilian, sua filha de 15 anos na época. Desde o primeiro dia, ficou claro que eu era a intrusa naquela casa. Carmen nunca foi cruel abertamente, mas tinha um jeito de me ignorar que doía mais do que qualquer grito. Lilian, por outro lado, sempre me tratou como se eu fosse um animal de estimação inconveniente que ela tolerava por obrigação. Durante anos, eu me adaptei. Aprendi a ser invisível quando necessário, útil quando solicitada, e grata sempre. Eduardo me repetia constantemente que eu deveria me sentir sortuda por ter uma família, mesmo que essa família nunca me fizesse sentir realmente parte de algo. Aos 16 anos, comecei a trabalhar em uma padaria do bairro. O dinheiro que eu ganhava sempre sumia em pequenas contribuições para a casa. Uma conta de luz aqui, um remédio para Carmen ali, combustível para o carro de Lilian quando ela precisava ir à faculdade. Eu nunca questionei porque achava que essa era a minha forma de pagar por existir naquela casa. Aos 18 anos, consegui um segundo emprego como recepcionista em uma clínica médica. Trabalhava de manhã na padaria e de tarde na clínica. Eduardo dizia que eu estava finalmente sendo útil, que estava aprendendo o valor do trabalho. Carmen concordava com sorrisos que nunca chegavam aos olhos. Lilian apenas esperava que eu pagasse as coisas para ela, como se fosse natural. Durante 10 anos vivi assim, trabalhando, pagando, tentando merecer um lugar que nunca me foi dado de verdade. Guardei cada real que conseguia esconder, sonhando com o dia em que teria algo só meu. Algo que ninguém pudesse tomar, usar ou me fazer sentir culpada por possuir. Esse sonho se materializou 3 meses atrás, quando finalmente juntei dinheiro suficiente para comprar meu primeiro carro novo. Não era nada luxuoso, apenas um modelo básico, cor prata, mas era meu. Completamente meu. Quando assinei os papéis na concessionária, chorei ali mesmo, na frente do vendedor constrangido. Era a primeira coisa na minha vida adulta que eu havia conquistado sem pedir permissão a ninguém. Levei o carro ao jantar de aniversário de Eduardo, achando que ele ficaria orgulhoso. Eu ainda acreditava nisso. Ainda acreditava que, se eu mostrasse que estava progredindo, que estava me tornando uma adulta responsável, talvez finalmente ganhasse o respeito que sempre busquei. Mal estacionei na frente da casa, e Lilian já estava na calçada. Ela tinha 29 anos agora, 1 ano mais velha que eu, mas Eduardo sempre a tratou como se fosse sua princesa. Ela rodeou o carro como um predador analisando uma presa, tocando a lataria com as pontas dos dedos. Na mesa de jantar entre os convidados, alguns vizinhos e um casal de amigos de Eduardo, Lilian anunciou, como se fosse a coisa mais natural do mundo: "Vou usar o carro amanhã. Tenho compromissos." Não foi uma pergunta. Foi uma declaração de posse. O garfo parou no meio do caminho até minha boca. Olhei ao redor da mesa e vi os sorrisos educados dos convidados, como se aquilo fosse completamente normal. Eduardo cortava o bolo sem nem levantar os olhos. Carmen servia refrigerante como se nada tivesse acontecido. "Não", eu disse. A palavra saiu mais firme do que eu esperava. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Lilian piscou algumas vezes, como se não tivesse entendido. Os convidados trocaram olhares desconfortáveis.
Eduardo finalmente levantou os olhos do prato e sua expressão não era de surpresa. Era de irritação. Como assim não? Lilian perguntou com aquele tom que ela sempre usava quando alguém ousava contrariá-la. É meu carro, eu respondi, sentindo o coração acelerar. Eu comprei com o meu dinheiro. Eduardo limpou a boca com o guardanapo devagar, como sempre fazia quando estava perdendo a paciência. Alessandra, não seja egoísta. Sua irmã só está pedindo um favor. Irmã. Ela nunca foi minha irmã, e eu nunca fui dela. Eduardo sabia disso, mas insistia em usar essa palavra quando queria que eu cedesse a algo. Não é um favor quando não é pedido, eu disse, surpreendendo a mim mesma novamente. O clima na mesa mudou. Os sorrisos dos convidados ficaram mais forçados, mais tensos. Carmen começou a recolher pratos que ainda nem estavam vazios. Lilian me encarou com uma expressão que eu conhecia bem. A mesma que ela tinha quando criança, e alguém pegava um brinquedo que ela considerava seu. Você está sendo infantil, Eduardo disse, e sua voz tinha aquele tom gelado que eu aprendeu a temer. Depois de tudo o que esta família fez por você. Aquela frase. Sempre aquela frase. Como se eu devesse gratidão eterna por ter sido tolerada na própria casa onde cresci. Como se cada prato de comida, cada teto sobre minha cabeça, cada uniforme escolar tivesse sido um favor imenso que eu jamais poderia retribuir. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Desta vez, eu não abaixei a cabeça e murmurei um pedido de desculpas. Desta vez, eu mantive o olhar firme. Esta família, eu repeti devagar, nunca fez nada por mim que vocês não fizessem por obrigação. O silêncio agora era absoluto. Um dos convidados pigarreou baixinho. Carmen deixou cair um garfo no chão. Eduardo se levantou da cadeira lentamente. E eu soube que tinha cruzado uma linha que nunca deveria ter cruzado. Mas, estranhamente, não senti medo. Senti algo que demorei anos para reconhecer. Alívio. A discussão continuou na cozinha, longe dos convidados constrangidos. Carmen tentou mediar com sua voz sempre neutra, sempre diplomática. Eduardo falava sobre ingratidão e falta de educação. Lilian simplesmente esperava que eu cedesse, como sempre cedia. Mas eu não cedi. E quanto mais eles falavam, mais eu entendia que aquele carro não era sobre transporte. Era sobre controle. Era sobre me lembrar de que, na visão deles, eu nunca seria dona de nada realmente. Foi quando Lilian se aproximou demais, a xícara de café quente na mão, o tom venenoso. Você não merece nada disso. Aliás, não merece nem estar aqui. Antes que eu pudesse reagir, senti o jato de água quente escorrer pelo meu braço. A dor me fez perder o fôlego, e por um segundo, tudo ficou branco. Quando a visão voltou, Lilian estava ali, com a xícara vazia na mão, e uma expressão que misturava surpresa e satisfação. E atrás dela, parado na porta da cozinha, estava meu pai. Ele tinha visto tudo, do início ao fim. Viu a filha da esposa jogar líquido fervente no braço da própria filha. Eu esperei. Esperei que ele dissesse alguma coisa. Que demonstrasse choque, raiva, proteção. Qualquer coisa que um pai deveria sentir ao ver a filha sendo agredida. Em vez disso, Eduardo olhou para mim com desprezo e disse: Você teve o que mereceu. Naquele instante, algo em mim rompeu. Não era só a queimadura latejando no meu braço. Era a certeza brutal de que eu nunca tinha sido filha. Eu era útil quando conveniente, descartável quando necessário. Eduardo não via uma filha sendo machucada. Via uma subordinada sendo disciplinada. Peguei minha bolsa e saí daquela casa sem dizer uma palavra. O carro ligou no primeiro giro da chave, e eu dirigi para meu apartamento pequeno no centro da cidade. O mesmo apartamento que Eduardo sempre criticou por ser pequeno demais, caro demais, longe demais. Naquela noite, sentada na minha cozinha minúscula, olhando a queimadura no meu braço e ouvindo o silêncio abençoado do meu próprio espaço, eu finalmente entendi uma coisa. Eu não precisava mais conquistar o amor de pessoas que nunca souberam como amar. Os próximos dias passaram em uma névoa estranha. Eu ia trabalhar, voltava para casa,
cuidava da queimadura e tentava ignorar as mensagens de Eduardo que chegavam no meu celular. Ele não estava preocupado com minha saúde. Estava irritado porque eu havia desrespeitado a família, na frente dos convidados. Carmen enviou uma mensagem dizendo que Lilian estava muito abalada com o que aconteceu, como se ela fosse a vítima. Lilian, por sua vez, mandou um áudio dizendo que eu estava dramatizando e que tinha sido um acidente. Um acidente que aconteceu bem no momento em que ela me dizia que eu não merecia estar naquela casa. Eu não respondi nenhuma mensagem. Pela primeira vez na vida, escolhi o silêncio como resposta. No trabalho, tentei manter a normalidade. A clínica médica onde eu trabalhava de tarde era um ambiente tranquilo, com pacientes idosos na maioria, e a rotina me ajudava a não pensar demais. Mas era impossível ignorar completamente as marcas no meu braço, que lembravam constantemente do que havia acontecido. A doutora Fernanda, uma das médicas da clínica, notou minha queimadura na segunda-feira. Ela era uma mulher de 40 e poucos anos, sempre gentil, mas direta quando necessário. "O que aconteceu com seu braço, Alessandra?" Eu murmurei alguma coisa sobre um acidente na cozinha, mas ela não pareceu convencida. Fernanda tinha o olhar treinado de quem já viu muita coisa na vida, e queimaduras não são todas iguais. Esta era muito específica, muito localizada, para ser um acidente comum. "Se você precisar conversar sobre qualquer coisa, estou aqui", ela disse, me entregando um cartão com o contato de uma psicóloga. Às vezes, acidentes não são realmente acidentes. Guardei o cartão na carteira sem comentar, mas suas palavras ficaram ecoando na minha mente. Na sexta-feira daquela semana, Eduardo apareceu na clínica. Chegou no final do meu turno, quando eu estava organizando a agenda do dia seguinte. Ele entrou na recepção com aquela postura que sempre me intimidou. Peito estufado, queixo erguido, como se fosse o dono de tudo ao seu redor. "Precisamos conversar", ele disse, sem nem me cumprimentar. Os últimos pacientes ainda estavam na sala de espera, e eu senti todos os olhares se voltarem para nós. Eduardo sempre teve o dom de criar situações constrangedoras e depois me culpar por elas. "Estou trabalhando", eu respondi baixinho. "Agora", ele insistiu, mais alto do que o necessário. Pedi licença para a doutora Fernanda e saí com ele para o estacionamento. Meu carro estava ali, reluzente sob o sol da tarde, e Eduardo olhou para ele com a expressão de quem vê algo que não deveria existir. "Você magoou muito Lilian na segunda-feira." Ele começou sem rodeios. "Ela não dormiu direito a semana toda." Automaticamente, minha mão foi para o braço machucado. A queimadura ainda estava sensível, coberta por uma gaze que eu trocava todas as manhãs. "Eu a magoei?" perguntei incrédula. "Você a acusou de ter jogado café em você de propósito. Isso é muito sério, Alessandra. Muito grave." Eduardo falava como se eu fosse uma criança contando mentiras para chamar atenção. Como se minha dor fosse inventada, minha versão dos fatos fosse fantasiosa. Ela jogou o café fervente no meu braço. Eu disse, mantendo a voz firme mesmo sentindo as pernas tremendo. "Você viu. Você estava lá. Eu vi um acidente que você está tentando transformar em algo maior do que foi." As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Eduardo estava reescrevendo a história bem na minha frente, negando algo que ele mesmo tinha presenciado. E o pior, estava fazendo isso com a convicção de quem realmente acredita na própria versão. "Você disse que eu merecia", eu murmurei, mais para mim mesma do que para ele. "Eu disse que você estava sendo teimosa e acabou se machucando por isso. Lilian estava tentando conversar com você, e você que estava alterada." Eduardo conseguia distorcer qualquer situação para se isentar de responsabilidade. Era um talento dele, desenvolvido ao longo de anos praticando com minha mãe, comigo e agora com Carmen. "Quero que você peça desculpas para sua irmã", ele continuou. "E quero que você empreste o carro para ela amanhã. Ela tem uma entrevista de emprego importante." Lilian tinha 29 anos e nunca havia trabalhado um dia sequer na vida. Eduardo sempre pagava tudo para ela,
desde roupas até as mensalidades da pós-graduação que ela fazia sem pressa nenhuma de terminar. A ideia dela ter uma entrevista de emprego era quase cômica. Não, eu disse. Como? Não vou pedir desculpas e não vou emprestar o carro. Eduardo deu um passo na minha direção e instintivamente eu recuei. Ele nunca havia me batido, mas sempre usou o próprio tamanho para me intimidar. Era um homem alto, de ombros largos, e sabia como usar a presença física para conseguir o que queria. Você está mudada, ele disse, me estudando como se eu fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. Esse apartamento, esse carro, essa independência toda, está subindo à sua cabeça. A forma como ele falou independência fez soar como se fosse uma doença contagiosa. Talvez eu tenha demorado muito para mudar, eu respondi. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, me avaliando. Seus olhos tinham uma frieza que eu conhecia bem, mas que nunca tinha sido direcionada para mim com tanta intensidade. Você vai se arrepender dessa atitude, ele disse finalmente. Família é família, Alessandra. Você não vai encontrar ninguém no mundo que se importe com você mais do que nós. Ele entrou no próprio carro e foi embora, deixando-me ali parada no estacionamento da clínica. As palavras dele deveriam ter soado como um aviso carinhoso, mas eu ouvi a ameaça que estava escondida por trás delas. Naquela noite, liguei para Beatriz, minha única amiga próxima. Nós trabalhávamos juntas na padaria anos atrás, antes dela se mudar para outro bairro. Beatriz sempre achou minha família estranha, mas eu sempre defendi Eduardo, sempre arrumei desculpas para o comportamento de todos eles. Bia, posso te fazer uma pergunta? Eu disse depois que contei o que havia acontecido. Claro! Você acha que uma filha pode ser ingrata com o pai? Beatriz ficou em silêncio por tanto tempo que achei que a ligação havia caído. Alé! Ela disse finalmente. Você está perguntando isso porque alguém te convenceu de que você é ingrata? Não sei. Talvez. Escuta uma coisa. Pai de verdade não deixa ninguém machucar a filha na frente dele. Pai de verdade protege. Se o seu não faz isso, então talvez o problema não seja você ser ingrata. Talvez o problema seja ele não saber ser pai. Depois da ligação, fiquei acordada até tarde, pensando nas palavras da Beatriz. Em toda a minha vida, eu nunca havia questionado se Eduardo era um bom pai. Sempre assumi que qualquer problema na nossa relação era culpa minha, da minha sensibilidade excessiva, da minha necessidade de afeto. Mas pela primeira vez comecei a me perguntar: e se o problema nunca tivesse sido comigo? No sábado de manhã, recebi uma ligação de Carmen. Sua voz estava mais fria do que o normal, se isso era possível. Alessandra, preciso falar com você. Tem algumas coisas sobre as quais Eduardo e eu conversamos, e acho melhor você ficar ciente. Senti um frio no estômago. Carmen nunca ligava para mim, e quando falava comigo, era sempre de forma superficial e educada. Essa ligação tinha um tom oficial que me deixou alerta. Que tipo de coisas? É melhor conversarmos pessoalmente. Você pode vir aqui em casa hoje à tarde? Prefiro não ir aí, eu disse, lembrando da última vez. Então podemos nos encontrar em algum lugar neutro. O shopping do centro serve? Concordei em me encontrar com ela às 3 horas da tarde, mesmo sabendo que não seria uma conversa agradável. Carmen não fazia nada sem Eduardo saber, e Eduardo não mandava Carmen falar comigo a menos que fosse algo importante. Enquanto me arrumava para sair, olhei no espelho e notei que parecia diferente. Mais magra, talvez, ou com olheiras mais profundas. Mas havia algo mais. Meus ombros não estavam curvados como sempre estiveram. Minha postura era mais ereta, mais firme. Pela primeira vez em 28 anos, eu não estava tentando me fazer menor para caber no espaço que outros haviam determinado para mim. E isso, eu percebi, era exatamente o que estava assustando Eduardo. Carmen estava sentada em uma das mesas do café no primeiro andar do shopping, já com uma xícara de café pela metade na sua frente. Ela usava um vestido azul marinho que a fazia parecer ainda mais formal do que o normal, e seus cabelos estavam presos em um coque impecável. Tudo em Carmen sempre pareceu calculado,
desde a forma como ela se vestia até a maneira como escolhia suas palavras. Quando me viu, ela acenou discretamente e esperou que eu me aproximasse. Não houve abraço, não houve sorriso caloroso. Apenas um gesto educado para a cadeira vazia à sua frente. Obrigada por vir, ela disse depois que me sentei. Sei que a situação tem sido complicada. Pedi um chá para a garçonete e esperei. Carmen nunca falava diretamente sobre nada. Ela sempre dava voltas, construía contextos, preparava terreno antes de chegar ao ponto que realmente importava. Eduardo está preocupado com você, ela começou. Ele acha que você pode estar passando por algum tipo de instabilidade emocional. A forma como ela disse instabilidade emocional fez soar como um diagnóstico médico. Como se minha recusa em emprestar o carro e minha irritação com uma queimadura fossem sintomas de alguma doença mental. Instabilidade emocional, repeti devagar. Por quê? Porque eu não quis emprestar meu carro? Não é só isso, Alessandra. É um conjunto de comportamentos que tem preocupado a família toda. Carmen abriu a bolsa e tirou um pequeno caderno, daqueles que ela sempre carregava para anotar coisas importantes. Folheou algumas páginas até encontrar o que procurava. Nas últimas semanas, você tem se mostrado mais agressiva, mais isolada. Não responde às mensagens da família, falta aos almoços de domingo, faz acusações infundadas contra Lilian. Ela estava lendo aquilo como se fosse uma lista de sintomas. Como se meus comportamentos dos últimos dias fossem evidências de algum desequilíbrio que precisava ser tratado. Você está sugerindo que eu estou louca? Perguntei, sentindo uma mistura de raiva e incredulidade. Não estou sugerindo nada. Estou apenas observando mudanças no seu comportamento que coincidem com essa nova fase da sua vida. O apartamento, o carro, esses empregos que te deixam estressada. Carmen falava como se minha independência fosse um experimento perigoso que tinha dado errado. Como se trabalhar e ter minha própria casa fossem fatores de risco para a sanidade mental. E o que vocês sugerem que eu faça? Eduardo conversou com um psiquiatra conhecido dele, o Dr. Henrique Moura. Ele é especialista em transtornos de personalidade e poderia te avaliar adequadamente. O chá chegou, mas eu não conseguia beber nada. Meu estômago estava embrulhado demais. Eduardo queria me levar a um psiquiatra porque eu havia recusado a emprestar meu carro. A situação era tão absurda que quase parecia cômica. E se eu não quiser ir ao psiquiatra? Carmen suspirou, como se essa pergunta fosse inevitável e cansativa. Alessandra, você precisa entender que sua família só quer o melhor para você. Se você não está bem, é nosso dever te ajudar a buscar tratamento. A palavra dever me chamou a atenção. Carmen não falou sobre amor, sobre preocupação genuína, sobre cuidado. Falou sobre dever, como se eu fosse uma responsabilidade que pesava nos ombros deles. E se o psiquiatra diagnosticar que eu não tenho nada? Então ficaremos todos mais tranquilos. Mas se ele identificar algum problema, poderemos tomar as medidas necessárias para te ajudar. A forma como ela disse medidas necessárias fez meu sangue gelar. Havia algo muito específico por trás daquelas palavras. Algo que ia além de terapia ou medicação. Que tipo de medidas? Carmen fechou o caderninho e o guardou na bolsa, como se a parte oficial da conversa tivesse terminado. Vamos primeiro ver o que o doutor diz. Eduardo vai ligar para marcar a consulta e te avisa. Ela se levantou da mesa, deixou dinheiro suficiente para pagar os 2 cafés e se despediu com um beijo no rosto que não tinha qualquer calor. Cuide-se, Alessandra, e pense no que conversamos. Fiquei ali sentada por mais 20 minutos depois que ela saiu, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Eduardo não apenas queria me levar a um psiquiatra, ele queria um laudo que comprovasse que eu estava mentalmente instável. E Carmen havia mencionado medidas necessárias, com uma naturalidade que me fez perceber que eles já tinham um plano em mente. Na segunda-feira, procurei a doutora Fernanda na clínica. Posso conversar com você sobre uma coisa pessoal? Perguntei durante o intervalo do almoço. Ela me levou para sua sala e fechou a porta.
Contei sobre a conversa com Carmen, sobre a sugestão do psiquiatra, sobre a sensação de que havia algo muito errado naquela situação toda. Alessandra, ela disse depois que terminei, você está me descrevendo um cenário muito preocupante. Sua família está tentando questionar sua sanidade mental porque você se recusou a emprestar seu carro? É assim que parece. E você acha que existe alguma razão específica para eles quererem um laudo psiquiátrico sobre você? A pergunta dela me fez pensar em coisas que eu havia tentado ignorar. Nos últimos meses, desde que mudei para o apartamento, Eduardo fazia perguntas estranhas sobre minha vida financeira. Queria saber quanto eu ganhava, quanto gastava com aluguel, se eu estava conseguindo me sustentar. Na época, achei que era preocupação paternal normal. Mas agora, pensando melhor, as perguntas dele sempre tinham um tom investigativo. Como se ele estivesse coletando informações para algum propósito específico. Doutor, eu disse devagar, o que acontece quando alguém é declarado mentalmente incapaz? A expressão da doutora Fernanda ficou séria. Dependendo do caso, essa pessoa pode perder o direito de tomar decisões sobre a própria vida. Decisões financeiras, de moradia, de tratamento médico, tudo passa a ser controlado por um responsável legal. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eduardo não queria apenas me humilhar ou me controlar emocionalmente. Ele queria controle legal sobre minha vida. Mas para isso acontecer, seria necessário um processo judicial complexo, com avaliações de múltiplos profissionais. Ela continuou. Não é algo que se faz facilmente. A não ser que você tenha um psiquiatra conhecido que esteja disposto a colaborar. Eu murmurei, mais para mim mesma. A doutora Fernanda me deu o cartão de uma advogada especializada em direito de família. Se você suspeita que estão tentando fazer algo assim com você, precisa se proteger legalmente e precisa documentar tudo o que está acontecendo. Naquela noite, liguei para Beatriz e contei toda a situação. Ela ficou em silêncio por alguns minutos antes de explodir. Ali, isso é criminoso! Eles estão tentando te internar ou te declarar incapaz para controlar sua vida. Ainda não tenho certeza. Não precisa ter certeza. Precisa se proteger antes que seja tarde demais. Você tem todas as conversas gravadas no celular? Não tinha. Nunca pensei em gravar conversas com minha própria família. A partir de agora, grava tudo. Toda conversa, todo encontro, toda ligação. E procura essa advogada que a médica indicou. Eduardo ligou na terça-feira à noite para marcar a consulta com o Dr. Moura. É para quinta-feira às 16h, ele disse, como se estivesse marcando um exame de rotina. Vou te buscar em casa. Não precisa me buscar. Posso ir sozinha. Insisto. Quero ter certeza de que você vai comparecer. A forma como ele disse isso confirmou todas as minhas suspeitas. Eduardo não estava preocupado com minha saúde mental. Estava executando um plano. E se eu decidir não ir? Não é uma opção, Alessandra. Sua família tem o direito de se preocupar com você. Depois que desliguei, fiquei olhando para o telefone na minha mão. Durante 28 anos, eu havia aceitado tudo o que Eduardo decidia sobre minha vida. Aceite que ele escolhesse meus horários, meus compromissos, minhas prioridades. Nunca questionei o direito dele de tomar decisões por mim. Mas alguma coisa havia mudado desde a noite da queimadura. Talvez fosse a dor física que me fez enxergar a dor emocional que eu carregava há anos. Talvez fosse o jeito frio como ele reagiu ao me ver sendo machucada. Ou talvez fosse simplesmente o carro novo estacionado lá fora, me lembrando diariamente de que eu era capaz de conquistar coisas por conta própria. Na quarta-feira de manhã, liguei para o Dr. Henrique Moura. Gostaria de saber algumas informações sobre minha consulta marcada para amanhã. Eu disse para a secretária. Claro. Qual é o seu nome? Alessandra. Sim, aqui está. Consulta às 16h. Avaliação psiquiátrica completa, solicitada pelo pai da paciente devido a sinais de instabilidade emocional e comportamento agressivo. Meu sangue gelou. Eduardo havia descrito meu comportamento agressivo para um psiquiatra antes mesmo de eu pisar no consultório.
O diagnóstico já estava praticamente pronto antes da consulta acontecer. E quanto tempo demora esse tipo de avaliação? Normalmente são 2 ou 3 sessões, mas o doutor já orientou que, dependendo do caso, pode ser necessária uma avaliação mais intensiva. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Eduardo e o Dr. Moura já tinham tudo planejado. A consulta de quinta-feira não era uma avaliação médica. Era uma armadilha. E eu estava caminhando diretamente para ela. Na quarta-feira à noite, sentei na minha cozinha com todos os papéis espalhados na mesa. Extratos bancários, comprovantes de pagamento, contratos de trabalho, o contrato de compra do carro. Tudo o que provava que eu era uma adulta funcional, responsável, capaz de tomar minhas próprias decisões. Mas, enquanto organizava os documentos, uma coisa me incomodava. Eduardo nunca fazia nada sem um motivo muito específico. Ele não estava tentando me internar por impulso ou raiva. Havia algo que ele queria. Algo que justificava todo esse esforço para me declarar incapaz. Foi então que me lembrei das perguntas sobre minhas finanças, do interesse repentino dele pela minha vida independente, das conversas estranhas sobre quanto eu ganhava e quanto gastava. Peguei o telefone e liguei para Beatriz. Bia, preciso que você me ajude com uma coisa. Você ainda trabalha no banco? Sim, por quê? Quero verificar se alguém tentou acessar informações sobre minhas contas. É possível fazer isso? Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos. Alê, você acha que seu pai está mexendo nas suas coisas? Não sei, mas quero ter certeza. Posso verificar o histórico de tentativas de acesso à sua conta. Se alguém tentou usar seus dados ou fazer consultas, vai aparecer no sistema. Na quinta-feira de manhã, antes da maldita consulta com o psiquiatra, Beatriz me ligou. Alessandra, você precisa vir aqui no banco. Agora. Pedi dispensa na clínica e fui encontrá-la. Beatriz estava pálida quando me recebeu em sua mesa. O que você descobriu? Perguntei. Alguém tentou acessar suas informações bancárias 4 vezes nos últimos 2 meses. E também fizeram consultas ao Serasa e ao SPC usando seus dados. Senti o estômago embrulhar. Como assim? Alguém que tem acesso aos seus dados pessoais está investigando sua situação financeira, suas contas, seus investimentos, suas dívidas, seu histórico de crédito. Beatriz me mostrou as telas do computador com as tentativas de acesso. Eram sempre no mesmo horário, 9 horas da manhã de uma terça-feira. O mesmo dia e horário que Eduardo sempre ia ao banco resolver coisas relacionadas à empresa dele. Tem mais, ela disse baixando a voz. Ontem alguém fez uma consulta sobre procedimentos para transferência de bens de pessoa incapacitada. Usaram seus dados básicos para a simulação. O mundo pareceu desabar ao meu redor. Eduardo não estava apenas tentando me declarar incapaz. Ele estava planejando assumir o controle dos meus bens. O apartamento que eu alugava, o carro que eu havia comprado, o dinheiro que eu tinha guardado, tudo isso se tornaria propriedade dele assim que eu fosse declarada mentalmente incapaz. Isso é crime? Perguntei. É crime tentar acessar dados bancários sem autorização. É crime forjar documentos para obter informações. E se eles realmente estão planejando te interditar com base em laudos falsos, isso é muito mais sério. Beatriz imprimiu todos os comprovantes das tentativas de acesso e me entregou uma pasta. Leva isso para uma delegacia especializada. Isso é prova suficiente para abrir uma investigação. Cancelei a consulta com o Dr. Moura e fui direto para a delegacia da mulher. A delegada que me atendeu, doutora Sandra Vieira, era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo, olhar direto e postura que inspirava confiança. Contei toda a história desde o início. A queimadura, as ameaças veladas, a tentativa de me levar ao psiquiatra. E agora as evidências de que Eduardo estava investigando minha vida financeira. E você acha que o objetivo final seria te declarar incapaz para assumir controle dos seus bens? Ela perguntou. É a única explicação que faz sentido. A doutora Vieira analisou todos os documentos que eu havia trazido. Os comprovantes bancários, os extratos das tentativas de acesso, as mensagens de Eduardo e Carmen.
Isso é um caso complexo, ela disse finalmente. Temos indícios de estelionato, invasão de privacidade e possivelmente tentativa de cárcere privado, se eles realmente planejavam te internar com base em laudos fraudulentos. O que eu posso fazer? Primeiro, vamos abrir um boletim de ocorrência formal. Segundo, vou te dar o contato de uma advogada especializada em crimes contra idosos e pessoas vulneráveis. Terceiro, preciso que você continue documentando todos os contatos que eles tentarem fazer com você a partir de agora. Saí da delegacia com uma mistura de alívio e terror. Alívio porque finalmente alguém havia levado minhas suspeitas a sério. Terror porque eu estava prestes a denunciar meu próprio pai por tentativa de fraude. Eduardo ligou às 5 da tarde, furioso porque eu não havia comparecido à consulta. Onde você estava? O Dr. Moura esperou por você. Desta vez, ativei o gravador do celular antes de responder. Decidi que não preciso de psiquiatra, Eduardo. Você não tem opção. Sua família tem o direito de cuidar de você quando você claramente não consegue cuidar de si mesma. E como exatamente você planeja cuidar de mim? Se necessário, vamos tomar as medidas legais cabíveis para te proteger de você mesma. Ali estava. A confissão que eu precisava. Eduardo estava mesmo planejando me interditar legalmente. Medidas legais, repeti. Como assumir o controle dos meus bens? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, sua voz estava diferente, mais controlada, mais cautelosa. Não sei do que você está falando. Estou falando das consultas que você fez no banco sobre minha situação financeira, das tentativas de acessar minhas contas, da consulta sobre transferência de bens de pessoa incapacitada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo não negou nada. Não demonstrou surpresa ou indignação com as acusações. Apenas ficou em silêncio, como quem foi pego em flagrante. Onde você conseguiu essas informações? Ele perguntou finalmente. Isso não importa. O que importa é que eu sei o que você estava planejando. Você não entende nada, Alessandra. Eu só estava tentando te proteger. Me proteger de quê? Da minha própria independência? Você não sabe o que é melhor para você. Sempre foi assim. Desde criança você toma decisões erradas, se mete em confusões, não consegue se cuidar direito. A máscara havia finalmente caído. Eduardo não estava preocupado com minha saúde mental. Ele estava irritado porque havia perdido o controle sobre mim. E planejava recuperar esse controle através da força legal. A conversa acabou aqui, eu disse. Isso não vai ficar assim. Você vai se arrepender de ter desrespeitado sua família dessa forma. Ele desligou, mas eu havia gravado tudo. Cada palavra, cada admissão, cada ameaça. Na sexta-feira de manhã, entreguei a gravação para a doutora Vieira. Ela ouviu tudo com atenção e balançou a cabeça. Agora temos evidência suficiente. Vou solicitar uma investigação completa sobre as atividades dele. E vou pedir uma medida protetiva para te manter longe dele enquanto isso. Uma medida protetiva? Eduardo e qualquer pessoa associada a ele ficam proibidos de se aproximar de você, do seu trabalho, da sua casa. Qualquer tentativa de contato será considerada violação da ordem judicial. Pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar novamente. Mas a doutora Vieira não havia terminado. Ali, preciso te preparar para uma coisa. Quando pessoas como seu pai perdem o controle sobre alguém, especialmente quando há muito dinheiro envolvido, elas podem fazer coisas desesperadas. Você precisa ficar alerta. Como se fosse um sinal, meu telefone tocou. Era uma mensagem de Lilian. Você não faz ideia do que acabou de começar. Papai está furioso. E quando ele fica furioso, as pessoas se arrependem. Ainda dá tempo de você voltar atrás e resolver isso em família. Mostrei a mensagem para a delegada. Isso é intimidação, ela disse. E é mais uma evidência contra eles. Naquela tarde, uma viatura da polícia foi até a casa de Eduardo para notificá-lo oficialmente da medida protetiva e da abertura do inquérito. Segundo o policial que me ligou depois, Eduardo recebeu a notificação em silêncio, mas Carmen gritou com os policiais,
dizendo que eu era uma filha desnaturada que estava destruindo a própria família. Lilian postou nas redes sociais uma foto nossa de anos atrás com a legenda: "Algumas pessoas não sabem valorizar uma família que as ama. Muito triste quando o amor não é correspondido." Mas eu não estava mais triste. Pela primeira vez na vida, estava sentindo algo que demorei 28 anos para reconhecer: liberdade. A verdade havia finalmente vindo à tona. Eduardo nunca foi um pai protetor tentando cuidar de uma filha problemática. Ele era um homem controlador, tentando manter posse sobre algo que considerava sua propriedade. E eu havia conseguido provar isso para a lei. A investigação se desenvolveu mais rapidamente do que eu esperava. Em 2 semanas, a polícia havia reunido evidências suficientes não apenas sobre as tentativas de Eduardo de acessar meus dados bancários, mas sobre um esquema muito mais amplo e assustador. A doutora Vieira me chamou na delegacia numa quinta-feira de manhã. Sua expressão estava séria, mas havia uma satisfação profissional em seus olhos. "Alessandra, precisamos conversar sobre o que descobrimos." Ela abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Dentro havia impressões de e-mails, documentos bancários e até mesmo gravações de ligações telefônicas. Seu pai não estava apenas tentando acessar suas informações financeiras. Ela começou. Ele contratou uma empresa de investigação particular para coletar dados sobre você. Eles vasculharam sua vida dos últimos 5 anos. Senti um frio no estômago. Que tipo de dados? Tudo. Seus hábitos de consumo, seus relacionamentos, seus horários de trabalho, até mesmo conversas suas com amigos que foram gravadas sem seu conhecimento. Ela me mostrou uma série de fotos que haviam sido tiradas de mim sem que eu soubesse. Entrando e saindo do trabalho, fazendo compras no supermercado, conversando com Beatriz no café. Alguém havia me seguido e documentado minha rotina por meses. Mas isso não é o pior. A delegada continuou. O doutor Henrique Moura, o psiquiatra que seu pai queria que você consultasse, já tinha um laudo pronto antes mesmo de você pisar no consultório dele. Ela me entregou uma cópia do documento. Era um relatório psiquiátrico detalhado, datado de 1 semana antes da consulta marcada, diagnosticando-me com transtorno de personalidade borderline, com episódios psicóticos e tendências autodestrutivas. Como isso é possível? Perguntei incrédula. O doutor Moura baseou o laudo inteiramente nas informações fornecidas por Eduardo. Nunca te examinou, nunca conversou com você, nunca aplicou qualquer teste psicológico. É um documento completamente fraudulento. Continuei lendo o laudo e me senti nauseada. O relatório me descrevia como uma pessoa instável, agressiva, incapaz de manter relacionamentos saudáveis, propensa a decisões financeiras irresponsáveis. Recomendava tutela familiar imediata para minha própria proteção e da sociedade. Eduardo usaria este laudo para solicitar minha interdição? Exato. E já temos evidências de que ele estava em contato com advogados especializados em processos de interdição. O plano era te levar ao Dr. Moura na quinta-feira, obter o laudo na sexta e dar entrada no processo judicial na segunda-feira seguinte. A delegada me mostrou e-mails trocados entre Eduardo e um escritório de advocacia. Neles, Eduardo discutia estratégias para acelerar o processo de interdição e assumir controle total sobre meus bens, o mais rapidamente possível. Tem uma coisa a mais, ela disse, virando para a última página da pasta. Descobrimos que Eduardo já fez isso antes. Meu sangue gelou. Como assim? Ele tentou interditar sua mãe 2 anos antes dela morrer. O processo não foi para frente porque ela morreu antes da conclusão. Mas ele havia contratado os mesmos advogados e usado os mesmos métodos. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha mãe havia morrido de câncer quando eu tinha 12 anos. Nos últimos anos de vida dela, Eduardo sempre dizia que ela estava confusa por causa dos medicamentos, que não conseguia mais tomar decisões importantes sozinha. Minha mãe não estava confusa, eu murmurei. Ela estava sendo manipulada. Pelo que conseguimos apurar, sim.
Eduardo queria assumir controle sobre a herança que ela havia deixado para você. Uma quantia considerável que estava depositada em uma conta poupança em seu nome. Que quantia? A delegada me entregou um extrato bancário. O valor me fez ficar sem ar. 230 mil reais. Minha mãe havia deixado uma herança para mim, e Eduardo havia escondido isso durante 16 anos. Onde está esse dinheiro agora? Eduardo transferiu tudo para contas pessoais dele ao longo dos anos. Alegou que estava investindo o dinheiro para você, mas, na verdade, estava usando para custear o estilo de vida da família. A casa onde eles moram, o carro de Lilian, as viagens, a pós-graduação dela, tudo foi pago com sua herança. Comecei a chorar ali mesmo na delegacia. Não apenas de tristeza, mas de uma raiva profunda que eu nunca havia sentido antes. Eduardo não havia apenas roubado meu dinheiro. Ele havia roubado a última demonstração de amor da minha mãe por mim. Ele vai ser preso? Sim. Já temos mandado de prisão preventiva contra ele por estelionato, apropriação indébita, falsidade ideológica e associação criminosa. Lilian também será indiciada por participação no esquema e agressão. E Carmen? Carmen alegou que não sabia de nada, mas estamos investigando. É difícil acreditar que ela viveu na mesma casa por tantos anos sem suspeitar de nada. A doutora Vieira me explicou que o processo criminal poderia levar meses, mas que já havia conseguido o bloqueio de todos os bens de Eduardo para ressarcimento dos valores roubados. A casa onde ele morava com Carmen e Lilian havia sido lacrada como garantia judicial. E quanto ao Dr. Moura? Perdeu o registro no Conselho Regional de Medicina. Está sendo processado por exercício irregular da profissão e falsificação de documentos. Saí da delegacia com uma mistura de alívio e exaustão. 16 anos de manipulação haviam sido expostos em 2 semanas de investigação. Eduardo não era um pai protetor. Era um criminoso que havia usado a posição de autoridade familiar para roubar da própria filha. Na sexta-feira pela manhã, recebi uma ligação da advogada que estava cuidando da parte civil do meu processo. Alessandra, preciso te informar que Eduardo tentou fazer um acordo. Ele se ofereceu para devolver parte do dinheiro em troca de você retirar as acusações. Parte do dinheiro? Ele ofereceu 50 mil reais dos 230 mil que ele deve. Ri sem humor. Mesmo preso, mesmo com todas as evidências contra ele, Eduardo ainda tentava me enganar. Ainda achava que podia negociar comigo como se eu fosse uma criança ingênua. Qual foi sua resposta? Que ele pode guardar a proposta. Queremos tudo de volta, com juros e correção monetária. E as acusações criminais permanecem. No sábado, Carmen me ligou. Era a primeira vez que falávamos desde que toda a verdade tinha vindo à tona. Alessandra. Sua voz estava rouca, como se ela tivesse passado dias chorando. Você pode me encontrar? Preciso conversar com você. Concordei em encontrá-la no mesmo café do shopping onde havíamos conversado semanas atrás. Desta vez, ela não estava impecável. Seu cabelo estava desgrenhado, suas roupas amarrotadas, e ela tinha olheiras profundas. Eu não sabia, ela disse assim que me viu. Juro por Deus que eu não sabia sobre o dinheiro da sua mãe. Sentei em frente a ela e esperei que continuasse. Eduardo sempre me disse que você era problemática, que tinha tendências autodestrutivas, que ele precisava te proteger de você mesma. Eu acreditei porque era mais fácil acreditar. Carmen começou a chorar baixinho. Quando a polícia mostrou todos aqueles documentos, todas aquelas evidências, eu percebi que vivi 16 anos sendo cúmplice de algo horrível, sem nem saber. Você realmente não desconfiava de nada? Desconfiei algumas vezes. Eduardo sempre tinha dinheiro, mas a empresa dele nunca parecia tão bem assim. Quando comprou a casa, quando pagou a faculdade da Lilian, quando fizemos aquela viagem para a Europa, eu perguntava de onde vinha o dinheiro. E o que ele dizia? Que eram investimentos antigos, heranças de parentes distantes, coisas assim. Ele sempre tinha uma explicação. Carmen secou os olhos com um lenço de papel. Lilian sabia. Ela sempre soube.
Ela até me contou uma vez que Eduardo havia salvado você de gastar toda a herança da sua mãe em besteiras. Disse que ele era um pai sábio por ter guardado o dinheiro para quando você ficasse mais madura. Então Lilian sabia que estava gastando meu dinheiro em suas roupas caras, em sua faculdade particular, em seus caprichos. Sabia e não se importava. Na verdade, se achava no direito de ter aquilo tudo. Carmen, eu disse, você pode depor confirmando que Lilian sabia sobre o dinheiro? Ela assentiu. Posso, e vou. É o mínimo que posso fazer para tentar reparar uma pequena parte do mal que foi feito a você. Carmen se levantou para ir embora, mas antes de sair, se virou para mim uma última vez. Alessandra, eu sei que você não tem motivos para me perdoar. Mas quero que saiba que, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, eu sempre admirei sua força. Você sempre foi mais resiliente do que qualquer um daquela casa merecia. Depois que ela saiu, fiquei ali sentada, pensando em como as verdades mais importantes da nossa vida às vezes ficam escondidas bem debaixo do nosso nariz. Durante anos, achei que era problemática, sensível demais, difícil de lidar. Quando, na verdade, eu estava apenas reagindo normalmente a uma situação anormal. Na segunda-feira seguinte, Eduardo e Lilian foram presos. Vi a notícia no jornal local. Pai e enteada presos por tentar interditar mulher para roubar herança. A foto mostrava Eduardo sendo levado algemado, com a cabeça baixa. Lilian gritava com os jornalistas, afirmando que eu era uma filha ingrata que havia armado tudo aquilo. Mas eu não senti satisfação vendo aquelas imagens. Senti apenas um alívio profundo e uma paz que não experimentava há muito tempo. Finalmente, a verdade tinha vindo à luz. E eu estava livre. 6 meses depois, recebi a ligação da advogada que havia esperado durante todo esse tempo. Alessandra, temos uma decisão judicial. Eduardo foi condenado a 4 anos de prisão por estelionato e apropriação indébita. Lilian pegou 2 anos por participação no esquema e agressão. E você vai receber de volta todos os R$230 mil, com juros e correção monetária. O valor final seria de quase R$300 mil. Dinheiro suficiente para comprar um apartamento, investir no futuro, ter a segurança que minha mãe havia desejado para mim quando deixou aquela herança. E quanto ao Dr. Moura? Perdeu definitivamente o direito de exercer a medicina e está sendo processado criminalmente. O consultório dele foi fechado. E outros pacientes já entraram com ações por diagnósticos fraudulentos. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela do meu apartamento. O mesmo apartamento pequeno que Eduardo sempre criticou, mas que havia se tornado meu refúgio durante os meses mais difíceis da minha vida. Naqueles 6 meses, muita coisa havia mudado. Fiz terapia com uma psicóloga de verdade, que me ajudou a entender que a manipulação emocional que sofri durante anos havia afetado profundamente minha autoestima e minha capacidade de confiar nos próprios instintos. Aprendi que crescer em um ambiente onde meus sentimentos eram constantemente invalidados me fez duvidar da própria sanidade. Que ser chamada de sensível demais, dramática demais, problemática demais, havia me condicionado a aceitar tratamentos inaceitáveis. Voltei a estudar. Me inscrevi em um curso de administração na universidade pública. Algo que sempre quis fazer, mas que Eduardo sempre desencorajou, dizendo que eu não tinha capacidade intelectual para o ensino superior. Mudei de emprego. A doutora Fernanda me indicou para uma posição administrativa em um hospital particular, onde minha experiência na clínica me deu uma vantagem. Pela primeira vez na vida, trabalho em um lugar onde minhas opiniões são ouvidas e respeitadas. Fiz novos amigos, colegas da faculdade, do trabalho, pessoas que me conheceram depois de toda essa história e que, portanto, me veem como eu realmente sou, não como a versão distorcida que Eduardo sempre insistiu em projetar. Beatriz continuou sendo minha amiga mais próxima, mas agora nossa amizade é mais equilibrada. Não preciso mais desabafar constantemente sobre problemas familiares ou pedir conselhos sobre situações que me deixavam confusa. Posso simplesmente aproveitar a companhia dela.
Carmen me procurou algumas vezes durante esses meses. Ela se divorciou de Eduardo e voltou a usar o nome de solteira. Está fazendo terapia também, tentando entender como conseguiu viver tantos anos ao lado de alguém sem perceber a manipulação que acontecia bem na sua frente. Eu acho que não queria ver. Ela me confessou em um de nossos encontros. Era mais fácil acreditar que Eduardo era um pai protetor do que aceitar que eu estava casada com um homem capaz de roubar da própria filha. Não mantivemos uma relação próxima, mas existe uma cordialidade respeitosa entre nós. Carmen depôs a favor do meu processo, e isso ajudou na condenação de Eduardo e Lilian. Sobre Lilian, soube que ela estava tentando anular a condenação, alegando que foi manipulada por Eduardo. Mas as evidências de que ela sabia sobre o esquema eram claras demais. As mensagens no celular dela, as conversas com amigas onde ela se vangloriava de ser mais esperta que eu, os gastos excessivos que ela fazia sabendo exatamente de onde vinha o dinheiro. Eduardo nunca tentou entrar em contato comigo diretamente. Soube através da advogada que ele alegava ser vítima de uma filha vingativa que havia distorcido fatos para prejudicá-lo. Até o final, ele se recusou a assumir responsabilidade pelo que fez. Alguns vizinhos e conhecidos da família tomaram partido dele no início. Espalharam que eu era uma filha desnaturada que havia inventado uma história para prejudicar o pai. Mas quando os detalhes do processo se tornaram públicos, quando as evidências dos crimes vieram à tona, essas vozes se calaram. Hoje, quando acordo de manhã, a primeira coisa que sinto é silêncio. Não o silêncio pesado de quem está sendo ignorado ou rejeitado, mas o silêncio peaceful de quem finalmente encontrou paz. Não preciso mais andar na ponta dos pés na própria casa, tentando não incomodar ninguém. Não preciso mais medir cada palavra, cada ação, cada decisão, baseada na reação que Eduardo poderia ter. O carro que causou toda essa confusão ainda está comigo. Agora ele representa muito mais do que mobilidade. Representa a primeira decisão que tomei verdadeiramente sozinha, o primeiro passo em direção à independência que Eduardo tentou destruir. Às vezes, dirijo até o cemitério onde minha mãe está enterrada. Converso com ela sobre tudo o que aconteceu, sobre a herança que ela deixou para mim, sobre como Eduardo usou a morte dela para me manipular ainda mais. Você tentou me proteger. Eu digo para a lápide simples com seu nome. E conseguiu. Só demorou um pouco mais para eu entender. A herança que minha mãe deixou não era apenas dinheiro. Era a possibilidade de uma vida diferente. Uma vida onde eu não precisasse depender emocionalmente ou financeiramente de pessoas que não sabiam me amar de forma saudável. Cortei contato completamente com Eduardo e Lilian. Não por vingança, mas por preservação. Aprendi que algumas pessoas são tóxicas demais para mantermos na vida, mesmo quando são família. Especialmente quando são família. Hoje, quando alguém me pergunta sobre meus pais, eu digo que minha mãe morreu quando eu era criança e que não tenho contato com meu pai. Não é mentira, nem omissão. É simplesmente a verdade. O homem que me criou nunca foi realmente um pai. Reconstruí cada pedaço da minha rotina com calma, terapia e distância. Encontrei um ambiente de trabalho onde não precisam me quebrar para me valorizar. Durmo noites inteiras sem acordar com o coração acelerado, sem pesadelos sobre confrontos familiares ou discussões que me deixavam exausta. Pela primeira vez na vida, sinto paz. Paz para tomar decisões sem second guessing. Paz para expressar opiniões sem medo de retaliação. Paz para simplesmente existir sem ter que justificar constantemente meu direito de estar viva e feliz. Não posso dizer que não houve momentos difíceis nesses 6 meses. Houve noites em que chorei de saudade da família que eu achava que tinha. Houve dias em que questionei se havia feito a coisa certa denunciando Eduardo. Mas sempre que esses pensamentos surgiam, eu lembrava da xícara de água fervente queimando meu braço. Lembrava do olhar frio de Eduardo quando ele disse que eu merecia aquilo. Lembrava do laudo psiquiátrico falso que poderia ter destruído minha vida inteira. E então eu sabia, com absoluta certeza, que havia feito a única coisa possível. Havia escolhido me proteger. Hoje,
Entendo que meu maior triunfo não foi vê-los cair. Foi parar de sofrer por pessoas que só sabiam me ferir. Foi perceber que eu merecia mais do que migalhas de afeto condicionado ao meu comportamento submisso. Eu simplesmente virei as costas para uma vida que nunca foi realmente minha e comecei a construir uma nova, onde eu sou a protagonista da minha própria história. E, honestamente, nunca mais precisei olhar para trás. Ontem, uma colega da faculdade me perguntou se eu não sentia falta da minha família. Pensei por um momento antes de responder. Eu sinto falta da família que eu achava que tinha, eu disse. Mas não sinto falta da família que eu realmente tinha. E acho que essa é a diferença entre nostalgia e liberdade. Se você passou por algo parecido, se reconhece sua história na minha, saiba que não está sozinho. E que por mais impossível que pareça agora, existe vida após o corte de laços tóxicos. Existe paz após o caos. Existe alegria após a manipulação. Às vezes, o maior ato de amor próprio é simplesmente se afastar.